Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Tributário. Essa é a nossa quarta aula. Vamos conversar sobre a ação de consignação em pagamento tributário. Então, vocês lembram da aula de Direito Obrigacional? Uma das formas de extinção, de suspensão da exigibilidade da obrigação é a consignação em pagamento, que, uma vez julgada procedente, resulta na extinção da obrigação. Então, o que significa consignar em pagamento? A palavra de origem latina, com é junto, signar é assinalar, deixar junto. Se refere a um depósito judicial, quando você deposita o valor que entende devido para extinguir a obrigação. Tá? Vamos ver aqui na nossa famosa e clássica linha cronológica do direito tributário. Lembrando, nós temos a hipótese de incidência, a abstração na lei da situação que gera o encargo tributário. Nós temos o fato gerador, que é a ocorrência em concreto da hipótese de incidência, e ele gera o quê? Ele gera uma obrigação jurídico-tributária, com todos os seus elementos: credor, devedor e objeto, que é uma prestação de dar, fazer ou não fazer, e também tem um elemento imaterial da obrigação, que se divide em débito e responsabilidade. O lançamento, por sua vez, ele olha para trás, reconhece a ocorrência do fato gerador, declara a existência da obrigação tributária e constitui um crédito tributário. Isso, a administração ela tem o poder de exigir o cumprimento da obrigação, exigir o pagamento do tributo. No prazo de 30 dias, normalmente o prazo é esse para pagamento administrativo, não sendo pago esse débito é inscrito na dívida ativa, o rol de devedores da Fazenda, sai uma certidão de dívida ativa e aí, a partir daí, nós temos a execuibilidade, que é a possibilidade de entrar com uma ação judicial. Então, nós temos essa é a nossa quarta aula, nós temos a ação declaratória, ela é anterior ao lançamento e ela visa declarar a inexistência da obrigação tributária pela inocorrência do fato gerador. Nós temos a ação anulatória, ela é posterior ao lançamento e ela objetiva desconstituir o crédito tributário. Na aula passada, nós vimos a restituição, ela tem por pressuposto a validade da obrigação do lançamento, da constituição do crédito tributário, mas em que houve um pagamento a maior, envolve apenas o quantum de beato, o quanto devido da obrigação tributária. E nós temos a ação de consignação. Ela tem o objetivo dela é extinção do crédito tributário pelo pagamento, mas ela requer a declaração de algum elemento da obrigação tributária, seja quem é o credor ou qual o objeto da obrigação, os limites dessa obrigação, tá? Isso nós vamos ver nessa aula. Então, essa é a localização da ação de consignação na linha cronológica do direito tributário. Aqui a definição legal. A consignação em pagamento, ou seja, o depósito judicial de uma dívida tributária, é a ação movida na justiça de natureza declaratória. Por que declaratória? Porque ela visa declarar um elemento da obrigação tributária, e desoneratória, porque ela visa a extinção do crédito tributário. Possibilita ao contribuinte depositar em juízo o valor do tributo devido, nos casos em que a Fazenda Pública, ou seja, que o credor recuse em receber, impõe condições ilegais ou existe dúvida sobre quem seja o credor tributário legítimo. Tá? Nós vamos ver cada uma dessas hipóteses agora daqui a pouco, nos próximos slides. Consequência jurídica. O depósito judicial suspende a exigibilidade do crédito tributário. Importante. Quando for elaborar a peça, tem que pedir que o juiz autorize liminarmente o depósito judicial e, por via de consequência, suspenda a exigibilidade do crédito tributário. Tá? Por que é importante isso? Nós vimos aqui que o crédito ele tem exigibilidade, ele pode ser cobrado administrativamente. No momento em que se suspende a exigibilidade,
você impede essa cobrança administrativa, obsta a inscrição na dívida ativa e, por consequente, a execuibilidade e a interposição de execução fiscal. Então, tem que ser pedido que o juiz autorize o depósito. E, uma vez julgada procedente a ação, o pagamento é considerado regular e válido, extinguindo o crédito tributário. Tem que se pedir isso também. Ao final, seja julgada a procedente o pedido, o julgado procedente o pedido contido na ação, declarando-se a regularidade do depósito e, por via de consequência, a extinção do crédito tributário. Aqui é o fundamento legal. O fundamento é o artigo 164 do Código Tributário Nacional. Artigo 539 seguintes são os fundamentos da petição inicial e nós temos os precedentes dos tribunais que orientam a interposição da ação. Hipótese de cabimento, artigo 164 do CTN. Hipótese clássica, recusa de recebimento, ou seja, se recusa a receber, ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou penalidade, ou cumprimento de obrigação tributária acessória. O que é mais comum? Eu exijo, por exemplo, para receber o IPTU, que a pessoa só receba o IPTU, a administração municipal só recebe o IPTU, só aceita o pagamento, se a pessoa pagar junto a taxa de coleta de lixo, a taxa de iluminação pública ou algum outro encargo. Tá? A lei impede essa vinculação ao pagamento de outro encargo. Então, tanto quando a gente recebe o boleto do IPTU, do IPVA, vem assim, por exemplo, o IPVA, vem o códigozinho de barra dele, taxa de licenciamento do veículo vem outro código de barra, multa vem outro código de barra. Você não pode, por exemplo, no caso do IPVA, condicionar o pagamento do IPVA à quitação das multas, tá? Então, vem tudo separado. Segunda hipótese, subordinação do recebimento ao cumprimento de exigência administrativa sem fundamento legal. Essa é outra hipótese do artigo 164 do CTN. O que é isso? Por exemplo, o município baixa uma portaria dizendo que somente vai receber o IPVA após o cadastramento biométrico do proprietário do veículo. Isso aí é uma exigência feita por portaria. Isso aí não tem o menor sentido. Então, a subordinação disso a uma exigência administrativa sem amparo em lei enseja também a propositura de ação de consignação em pagamento. E, por fim, a exigência por mais de uma pessoa jurídica, direito público, de tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador, ou seja, você não sabe quem é o credor. Exemplo, uma empresa com sede em Boa Vista presta serviço em Mucajaí ou Caracaraí. Imposto sobre serviço é municipal, ela recebe a cobrança, essa empresa, de Boa Vista e do município que prestou, por exemplo, Mucajaí. Para quem ela vai pagar? Então, hipótese que seja a consignação. Prazo prescricional. Veja, o prazo é de 5 anos, que é o prazo que está para restituição de débito, é o prazo de 5 anos. E quando é que nós vamos contar esse prazo? De alguma dessas hipóteses, da recusa de recebimento, da subordinação do pagamento a outro tributo, da subordinação do requerimento, do recebimento ao cumprimento de exigência administrativa ou exigência por mais de uma fazenda credora. Quando a gente fala em prazo prescricional, trabalhar com 5 anos das hipóteses do artigo 164 do CTN. Aqui o 319, nós temos os requisitos da petição inicial, o juiz aqui é dirigida, o nome, a qualificação das partes, fato e fundamento jurídico do pedido, pedidos e suas especificações, muito importante, pessoal, pleitear, sim, que o juiz autorize o depósito judicial, suspenda a exigibilidade do crédito tributário, isso é in limine, logo tem que ter esse pedido. E, por fim, que ele julgue procedente o pedido contido na ação para declarar válido o depósito e extinto o crédito tributário. Aqui nós temos a diferença da consignação com outras ações, por exemplo, a declaratória é anterior ao lançamento. A consignação ela é posterior ao lançamento, ela quer pagar o crédito tributário.
A declaratória, ela visa declarar a inexistência de algum elemento da obrigação tributária, seja do fato gerador ou algum outro elemento. Então, ela é anterior ao lançamento. A consignação ela é posterior ao lançamento e ela objetiva cumprir a obrigação e extinguir o crédito tributário. Diferença com a ação anulatória. A ação anulatória ela objetiva desconstituir o crédito tributário, cessar a exigência fiscal. E o auto de infração, declarar nulidade do lançamento. E a ação de consignação ela quer pagar o crédito tributário, quer pagar a obrigação tributária, pagar o encargo. Então, ela se diferencia em relação a isso. E com relação à restituição, a restituição houve um pagamento indevido e ela quer a busca desse valor, a ação de consignação e pagamento, ela objetiva simplesmente, como eu já disse, a extinção do crédito tributário pelo cumprimento da obrigação. Aqui nós temos um exemplo clássico. Aqui é um exemplo que está para ele pagar o IPTU, tá exigindo que ele quite também a taxa de coleta de lixo. Vamos ver. O município de Delta publicou, em 10 de janeiro de 2025, a portaria 123, estabelecendo que o pagamento do IPTU somente seria aceito se realizado conjuntamente com a quitação de eventuais débitos de taxas municipais. O contribuinte, Carlos Alberto, proprietário de imóvel regularmente cadastrado, compareceu à repartição fazendária em fevereiro, munido da guia de pagamento de IPTU no valor de 5 mil, pretendendo quitar o tributo, ele quer pagar. Entretanto, o servidor municipal responsável recusou-se a receber o pagamento isolado do IPTU, exigindo como condição que Carlos Alberto, devedor, também quitasse a taxa de coleta de lixo, cujo lançamento está sendo questionado judicialmente em outra demanda. E já sabe que se ele está questionando o lançamento, ele objetiva anular aquela taxa, né? Carlos não deseja se tornar inadimplente em relação ao IPTU, porque tem os encargos da inadimplência, mas entende que a exigência municipal é ilegal. Diante desse cenário, qual medida judicial cabível Carlos poderá propor, indicando o fundamento legal e o prazo para ajuizamento da ação. Então, pessoal, esse é um exemplo clássico de ação de consignação e pagamento. É isso, muito obrigado. Até a nossa próxima aula.